Ótima tarde para você. Começa agora o boletim legislativo com as notícias sobre a Câmara, prestação de serviço e informação de interesse público. Vamos trazer as informações sobre a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. E hoje, 26 de junho, é o Dia Nacional de Prevenção ao Diabetes. A data foi instituída para conscientizar sobre a importância do tratamento e também das políticas públicas de cuidado e atenção. Então fica com a gente que o boletim está só começando. A gente vai falar agora sobre a atividade parlamentar. A Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar um memorial junto aos cemitérios públicos da cidade, destinado a famílias que não puderam sepultar natimortos e nascituros. A dor da perda gestacional é um luto muitas vezes vivido em silêncio. Algumas famílias que passam por essa situação sentem falta de uma despedida digna. Para garantir mais conforto nesse momento, a Câmara aprovou um projeto de lei que cria na cidade um memorial destinado ao sepultamento de natimortos e nascituros. A proposta, de autoria do vereador Sérgio Camargo, prevê um espaço nos cemitérios públicos para famílias que não tiverem condições de realizar o enterro ou nos casos em que os corpos não forem reclamados. De acordo com o parlamentar, além de garantir destinação adequada, o objetivo é oferecer um lugar de homenagem e memória. A ideia surgiu primeiro do projeto do sepultamento digno, né? Para que nenhuma criança seja descartada em lixo hospitalar na nossa cidade. Prevendo que algumas famílias não tenham condição de realizar o sepultamento ou por algum motivo não queiram realizar o sepultamento, a prefeitura vai precisar ter um local para destinar o sepultamento. Então, o memorial seriam para aquelas famílias que porventura não puderem fazer o seu sepultamento, então fica a cargo do poder público fazer esse sepultamento. Por trás da proposta legislativa está uma história pessoal. A esposa do vereador, Márcia, viveu 2 perdas gestacionais. O impacto da situação motivou o debate sobre a falta de acolhimento e de opções para o sepultamento. Eu baquei na hora, porque, né, é como assim? Aí você pergunta, não, você perdeu, morreu. E daí eu falei, então tá, eu queria ver o meu bebê, né, depois da curetagem. Aí ele olhou com aquele olhar assim, tipo, acho que ela não entendeu, né? Acho que ela não sabe. Parecia assim, ignorância, né? E ele virou e falou assim, meu bem, não tem bebê. Existe uma bolota de sangue. Não tem nada, é só sangue. Eu só vou limpar o seu útero, né? E fica tranquila, porque você vai ter outro bebê. Como se o Pedro fosse substituído pela minha filha Carolina, né? Que foi a segunda gravidez. Márcia lembra que a ausência de um rito de despedida e a forma fria como foi informada da perda marcaram a trajetória dela como mãe. Dessa forma, a existência de um memorial ajudaria outras famílias a vivenciar o luto de maneira mais humanizada. É isso mesmo, né? Porque assim, quando chega pra gente, né, dia de finados, a gente vai ao túmulo, né? Eu vou da minha mãe, né, meu pai. E sempre quando eu vou, eu falo, e aí, vocês já conheceram o Pedro, o Gabriel, já pegaram, né? Vocês brincam com ele. Então, nas minhas orações, eu tenho isso, né? Agora, isso é o meu pai, a minha mãe, os meus tios, avós, que a gente vai. O Pedro e o Gabriel, eu não tenho um lugar, né? E dói até saber que eles foram jogados no lixo, não com a minha permissão, jamais. Mas é isso, eles foram mesmo jogados no lixo. Hoje, o que me conforta é saber que eles estão com os meus pais, estão no céu, estão na glória de Deus, isso me conforta. Mas a briga, essa luta que a gente tem, né, que essas mães estão, é porque assim é muito dolorido eu pensar assim, que quantas crianças ainda vão continuar sendo jogadas, quanto tempo vai demorar para eles aprovarem isso. Para o vereador,
A iniciativa vai além de uma questão administrativa. Trata-se de uma política pública de saúde mental, considerando que o processo de luto é fundamental para a recuperação emocional das famílias. Nós fizemos uma audiência pública aqui e tivemos a participação de psiquiatras, psicólogos que afirmaram que o sepultamento ele traz um alívio emocional para as famílias, diminuindo a depressão, diminuindo o índice de suicídio, ou seja, a família ela precisa de fazer o luto, ela precisa de completar esse ciclo na vida dela. A perda de uma criança ela não pode ser apagada da memória, então ela precisa fazer esse sepultamento, completar o ciclo do luto para encerrar o ciclo e continuar a sua vida, como todos nós. O projeto prevê que a regulamentação e a criação do memorial ficarão a cargo do Poder Executivo. Segundo a justificativa, mais do que um local de sepultamento, o memorial representará um espaço para recordações, especialmente para que famílias possam exercer o direito ao luto. E a gente te apresenta agora 2 leis que entraram em vigor na cidade no quadro Agora é Lei. Agora é lei. Já está em vigor a lei aprovada pela Câmara que obriga hospitais e maternidades da cidade a notificar a Secretaria de Saúde do município em caso de partos de bebês com fissura lábio-palatina ou síndromes relacionadas. O objetivo é facilitar a identificação de recém-nascidos com a condição e o encaminhamento para tratamentos específicos realizados pelo município ou por entidades parceiras. A matéria ainda prevê que, além do tratamento médico, poderá ser solicitado acompanhamento psicológico para os pais e para a própria criança. A lei também autoriza a construção de convênios para facilitar os atendimentos. Agora é lei. As unidades da Fundas de São José dos Campos estão autorizadas a executar o hino nacional brasileiro durante os períodos de atividades com os alunos. Segundo a justificativa da proposta, o hino nacional é um exemplo de civilidade e nacionalismo e poderia incentivar nos alunos ações de amor à pátria e cidadania. A lei também busca resgatar nos jovens valores como ética, respeito ao cumprimento de atos solenes e o orgulho de ser brasileiro. Outra expectativa é o aumento do interesse por temas políticos e de interesse nacional. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. Os desafios da pessoa com deficiência no mercado de trabalho foi o tema de palestras realizadas no evento da OAB de São José dos Campos. A proposta é divulgar informações que colaborem com o processo de inclusão. O auditório da OAB de São José dos Campos recebeu uma rodada de palestras para debater a inclusão. Intitulado Os Desafios da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho, o evento teve como objetivo discutir os direitos das pessoas com deficiência na procura por um emprego. O desafio não está ligado somente ao ingresso, né? Tem o desafio também da manutenção, de como que vai acolher o deficiente no mercado de trabalho. Então é expositivo e informativo para a população no geral também. É mais uma orientação também aos nobres colegas advogados, como também à população em geral, né? Como fazer uma contratação correta de um colega e também fazer um bom entendimento ali da sua questão da sua deficiência física e as suas condições ali, né, para poder procurar o melhor benefício. O evento foi proposto pelas comissões de Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB de São José dos Campos. Ao todo, foram 3 palestras. A primeira sobre benefícios da contratação de pessoas com deficiência por pequenas empresas. A palestra seguinte teve como tema a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E a última falou sobre o auxílio inclusão para a pessoa com deficiência. É o diálogo das duas partes, né? Existem
os direitos, mas também para quem vai contratar, também precisa entender como é que funciona o outro lado. E às vezes, por isso que é importante esse diálogo para apresentar para os dois lados. Quem tem o direito e também preparar aquele que para receber essa pessoa que tem direito e às vezes não sabe. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de advogados, empresários, pessoas com deficiência e também pais de pessoas com transtorno do espectro autista. Esse é vamos dizer assim, é um problema relativamente novo, né? Porque faz pouco tempo que eles começaram a qualificar os índices, né? As formas, as tratativas ideais para autismo, né? Então, assim, esse é um problema que as empresas têm que se fazer uma adaptação, né? Para poder fazer a contratação, né, do mercado de trabalho, né? E essas pessoas também têm direito ao benefício BPC-LOAS, né? Então, assim, isso tem que ser estudado, tanto para entrar com a ação, né? O colega advogado entrar com a ação, tanto quanto para a pessoa que é autista, né? E procura emprego no mercado de trabalho, né? Para Robson Souza, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o evento foi importante para debater ideias sobre a inclusão e também criar soluções para incentivar e aumentar a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A gente precisa ter essa atenção para a qualificação das pessoas, e isso tudo só acontece com a sociedade participando, né? E a OAB está trazendo isso. Ela está trazendo esse debate importante, hoje a casa está cheia, né? Então esses elementos aqui trabalhando como multiplicadores, né? Eu acredito que a sociedade tem muito a ganhar. Nosso assunto agora é saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 20 milhões de pessoas no país vivem com a doença. Em São José dos Campos, são mais de 21 mil pacientes cadastrados no Sistema de Saúde Municipal. E hoje, 26 de junho, é o Dia Nacional de Prevenção ao Diabetes. A data foi instituída para conscientizar sobre a importância do tratamento e de políticas públicas de cuidado e atenção. Há pouco mais de 2 meses, a Ana teve uma notícia que a deixou sem chão. O filho, de apenas 4 anos, foi diagnosticado com diabetes. Vini veio do nada, num episódio de beber muita água, tipo assim, uma garrafa de 1 litro, ele tomava e em 1 hora ele já tinha terminado essa garrafa. E começou a fazer muito xixi na cama e acordar muito de madrugada. O que eu associava? Falei, tá bebendo muita água, por conta da água ele tá fazendo xixi na cama e tá acordando porque tá vazando da fralda. Eu comecei a precisar usar fralda nele de novo para ele dormir. E aí o pai das crianças falou, não, eu vou levar no médico, para mim não tá normal. O Vinícius tem diabetes tipo 1 de origem autoimune, ou seja, quando o sistema imunológico ataca por engano as células que produzem insulina. E a diabetes tipo 1 normalmente afeta crianças e adolescentes, mas não é o único tipo da doença. A diabetes mais comum é o tipo 2, que afeta cerca de 90% das pessoas que sofrem com a doença, que é quando o corpo não produz insulina o suficiente para poder controlar ali a taxa de glicemia. E aí, nesses casos, o estilo de vida faz total diferença, viu? Tanto é que pacientes obesos têm mais chances de desenvolver este tipo da doença. Principalmente depois da pandemia, com a redução dos movimentos, o home office, que a pessoa não precisa nem andar praticamente, tem muita facilidade de transporte também hoje em dia, aumento de doenças mentais, alcoolismo, aumento do peso, das comidas muito gostosas, palatáveis, do ice food, esse fácil acesso possibilitou esse ganho de peso, em que daí aumentou a incidência de obesidade e aumentou também a incidência do diabetes tipo 2. E é necessário ficar atento e fazer os exames de rotina, porque geralmente não há sintomas claros. A maioria não tem, eles vão ter somente quando a diabetes está bem mais alta, acima de 300, em que daí, por conta da glicemia estar mais alta, tem muita urina, muita sede, porque acontece uma desidratação. A diabetes é um problema de saúde pública. Em São José dos Campos, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, a cidade possui 21.547 pacientes diagnosticados com diabetes, incluindo os tipos 1 e 2 e a gestacional. No mundo, a doença mata
uma pessoa a cada 6 segundos, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes. E como ação preventiva, a Sociedade Brasileira de Diabetes antecipou a idade para rastreamento do tipo 2. O diabetes tipo 2 ele é justamente um diabetes que tem uma predileção nas pessoas, né, mais velhas, né, adultos, né? E principalmente antes, acima dos 40, 50 anos. Por quê? Porque as células vão ficando mais velhas, o pâncreas vai ficando mais velho, e também é onde a pessoa tinha mais problemas, por exemplo, de peso, né, o aumento do peso, o sedentarismo. Só que hoje, o que a gente vê, né, esse aumento de peso, mudança de estilo de vida, mais sedentarismo, mais estresse, isso também é uma coisa importante de colocar, está frequente na população adulta, inclusive jovens. César Araújo, que é membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, argumenta que é preciso focar em campanhas de prevenção e que a doença é um prejuízo à nossa economia. A primeira coisa, prevenir para não ter, e se tem, né, conseguir ter um tratamento adequado, a gente previne isso. Então, o custo, né, de um paciente diabético para o sistema público de saúde, ele acaba se tornando muito grande ao longo do tempo, né, aqueles que desenvolvem as complicações. E lembram da Ana, a mãe do Vinícius? Ela deixa um recado aos pais para que, ao menor sinal de alerta, verifiquem o estado de saúde dos filhos. Não deixar passar quando você vê alguma coisa estranha na criança, sabe? O achar que, tipo, só tá meio ruinzinho, é uma gripe. Porque se não fosse o pai das crianças levando realmente no hospital, tipo, não, esse xixi, tipo, é o xixi, não é uma coisa, é uma coisa comum de criança fazer xixi na cama. Se não tivesse esse feeling dele para levar as crianças, o Vini para lá, para realmente saber, não sei o que poderia ter acontecido. Representantes da sociedade civil organizada e do poder público se reuniram para a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social. O encontro tem como objetivo debater políticas públicas de apoio social ao cidadão. Essa é a 14ª Conferência Municipal da Assistência Social de São José dos Campos. O evento foi realizado no CEF e teve a presença de representantes do poder público e da sociedade civil. Sim, nós já tivemos 4 pré-conferências, onde tivemos a participação de mais de 350 pessoas, onde foram apresentadas as propostas. Todas essas propostas foram compiladas, então nós estaremos aí escolhendo, né, elegendo, priorizando essas propostas, que serão encaminhadas para a regional e depois para a federal. Né? E com isso nós estaremos também elegendo os nossos delegados, que vão nos representar tanto na regional quanto na federal, defendendo essas propostas, né? Para que a gente consiga efetivamente, né, transformar cada proposta dessa em políticas públicas, né, para o nosso município, para o nosso estado e para o nosso Brasil. A edição marca a comemoração dos 20 anos do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. Política brasileira que organiza a assistência social, garantindo direitos e proteção para pessoas em vulnerabilidade. O tema deste ano foi 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência. É importante nós defendermos o SUAS, porque defendendo o SUAS nós estamos defendendo a vida. E a gente tem aqui uma missão, né, e uma responsabilidade muito grande enquanto gestor e enquanto trabalhadores da área da assistência, colaboradores, usuários dos nossos equipamentos também, para que a gente possa realmente efetivar essas políticas públicas no nosso município e no nosso Brasil. A Conferência Municipal de Assistência Social tem o objetivo de aprovar propostas que saíram de 4 pré-conferências, que foram realizadas entre os meses de maio e junho nas casas do idoso e receberam cerca de 400 pessoas. Cada eixo desse foi debatido numa sala com um grupo de colaboradores, né, cada um dando a sua contribuição aí, né, e aí foram eleitas as principais propostas. A dona Madalena já representou São José em uma conferência regional. Neste ano terá essa oportunidade mais uma vez. É uma oportunidade da gente mostrar todas as necessidades da comunidade, principalmente os idosos, as pessoas discriminadas. Então a gente
faz uma reivindicação que vai para o Estado, depois é federal, e aquilo que for aprovado vai trazer benefício para toda a comunidade. Além de representante, ela também participa dos programas sociais da cidade, a exemplo da Casa do Idoso, um centro de referência para a inclusão e apoio aos idosos. Traz muito benefício social, sabe? Porque é muito agradável todas as atividades e as amizades que a gente faz. A parte social é muito boa e eu adoro. Atividades desse tipo que a dona Madalena participa podem ser oferecidas pela Prefeitura em parceria com organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a que a Olívia é responsável. A APAR significa Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco e nós somos parceiros do poder público na execução de alguns serviços. Casa do Idoso Sul, Casa do Idoso Leste, acolhimento de crianças de 7 a 12 anos, de adolescentes de 12 a 18 e os 3 CREAs também que existem no município de São José dos Campos, também é a APAR que executa em parceria com o poder público. A conferência também é muito importante para o fortalecimento dessas organizações que prestam serviços desse tipo. Uma das questões muito importantes é esse espaço democrático de discussão, a possibilidade da construção de propostas de maneira coletiva, entendendo aonde estão as necessidades dentro da política da assistência. A assistência social é um direito garantido na Constituição Federal e deve ser um papel de todos os cidadãos. Não é mesmo, dona Madalena? Ajudar como cidadão é um dever. Independente da idade, nós temos que estar sempre pronto para fazer o bem e ajudar. Para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT tem vagas abertas em diversas áreas. Vamos dar uma olhada na agenda de serviço. O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para acabador de mármore e granito, administrador de marketing, ajudante de açougueiro, ajudante de eletricista, ajudante de obras, almoxarife, aplicador de adesivos, apontador de obras, assistente de contadoria fiscal, atendente barista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de planejamento, auxiliar de serviços gerais, auxiliar mecânico de refrigeração, balconista, balconista de açougue, camareiro de hotel, caseiro, chapista de lanchonete, eletricista montador, empregado doméstico faxineiro, instalador de tubulações, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, marceneiro, marceneiro de móveis, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquinas em geral, mecânico de refrigeração, montador de estruturas metálicas, montador de veículos, motorista de caminhão guincho pesado com munque, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de escavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de vendas, operador eletromecânico, passador de roupas em geral, pedreiro, pintor, pintor de edifícios, pintor de veículos, recepcionista atendente, repositor de mercadorias, separador de material reciclável, serralheiro, servente de obras, soldador, supervisor administrativo, técnico de instrumentação, técnico de materiais, técnico de suporte de TI, técnico em eletrotécnica, telefonista, vendedor de consórcio e vendedor interno. E ainda há vaga para a pessoa com deficiência no cargo de ajudante de embalador, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, copeiro, empacotador à mão, operador de caixa, operador de vendas e recepcionista de hospital. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
Vamos saber como ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã? É hora da previsão do tempo. O tempo permanece ensolarado nesta quinta-feira. À tarde, o céu ficará com algumas nuvens e previsão de nevoeiro a partir do anoitecer. As temperaturas variam entre 11 e 25 graus. Já amanhã, sexta-feira, a previsão é de que o dia comece com bastante sol. E as nuvens devem aparecer ao longo da tarde. Pancadas de chuva estão previstas para o início da noite. Os termômetros variam entre 13 e 25 graus. O Boletim Legislativo desta quinta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha aproveitado as informações. Não se esqueça que todo o conteúdo da TV Câmara também fica disponível lá no nosso canal do YouTube TV Câmara SJC. Um beijo, até amanhã.